Graça e paz. Hoje pretendo falar a respeito novamente do pequeno chifre. Só que temos que lembrar que Daniel capítulo 7 fala de um pequeno chifre. E eu já fiz uma mensagem a respeito desse assunto, dando a minha opinião de que o pequeno chifre de Daniel 7 é o anticristo. E, todavia, no capítulo 8 de Daniel fala de outro pequeno chifre. E aí eu sempre fiquei com a dúvida, será que o pequeno chifre de Daniel 7 é o mesmo pequeno chifre de Daniel 8? E de tanto pesquisar, né, e pensar nesse assunto, me ocorreu que eu tenho uma ideia melhor hoje de quem seja o pequeno chifre de Daniel 8. O caso é que no pequeno chifre de Daniel capítulo 7, o pequeno chifre ele sai do quarto animal da visão de Daniel, que ele viu aqueles 4 animais. E o quarto animal sabemos que é o Império Romano. Então, desde que eu me entendo de ter começado a estudar esse assunto, eu entendi que o anticristo sairá do Império Romano. Isso aí, há várias confirmações em Apocalipse de que realmente esse entendimento é correto. O pequeno chifre de Daniel capítulo 7 sai do quarto animal, e o quarto animal é o Império Romano, só que diz lá que o animal tinha 10 chifres, né, e dentre esses 10 chifres que surgirão das ruínas do Império Romano, é que sairá esse pequeno chifre, e que ele abaterá 3 dos 10, portanto ficarão 7, e então acredito que não resta nenhuma dúvida de que o pequeno chifre de Daniel 7 é o anticristo. Só que Daniel 8, ele fala de um outro pequeno chifre, né? Só lembrando aqui que a visão do capítulo 7 que Daniel teve foi do primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. E a visão do capítulo 8 foi no terceiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. E Daniel disse que ele teve uma visão onde ele viu um carneiro. É interessante que ele viu um carneiro. Ele disse que o carneiro tinha 2 chifres. Vou até ver aqui, né? Eu levantei os meus olhos e vi um carneiro. Estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Então, que um carneiro tenha 2 chifres, eu creio que não há nenhuma novidade, porque os carneiros de hoje também têm 2 chifres, né? Portanto, um animal da terra, que nós conhecemos, somos familiarizados com essa imagem do carneiro. E aí depois ele vai ver um bode, né? Um bode que vinha do ocidente sem tocar no chão. E esse bode, ele tinha um chifre notável entre os olhos. Isso é Daniel 8, verso 5, né? Aqui já não é mais um carneiro, mas é um bode. É interessante observar que a Bíblia fala muito dessas 2 famílias. Mas a gente não liga nos pontos, né? Mas na família do carneiro é assim: a mulher do carneiro, ou a fêmea do carneiro, é a ovelha. E o filho do carneiro é o cordeiro. Então é o carneiro, a ovelha e o cordeiro. Essa é a família que geralmente representa a igreja. Agora, na família do bode, a fêmea do bode é a cabra. E o filhote do carneiro é o cabrito, né?
Então vemos aqui, são duas famílias, por assim dizer, antagônicas, né? Porque lá em Mateus 25, 31, quando Jesus está contando sobre o retorno dele, ele vai dizer que porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então ele representa ali, então, os verdadeiros cristãos, né, convertidos como ovelhas, mas os falsos cristãos como bodes. Mas nesse caso aqui, Daniel teve essa visão que ele viu primeiro um carneiro, e aí depois ele viu um bode. O bode vinha do ocidente sem tocar no chão, e ele tinha um chifre notável entre os olhos. Enquanto que é normal que um carneiro tenha 2 chifres, um bode com um chifre entre os olhos já não é normal, né? Pelo menos não é do nosso conhecimento, da nossa intimidade, da nossa experiência do dia a dia, nós conhecermos um bode com um chifre entre os olhos. Nós sabemos que temos visto na literatura, no cinema, unicórnios, né? Unicórnios. Geralmente eu percebo que os unicórnios, quando são apresentados no cinema, têm a aparência de cavalos. Geralmente um cavalo branco com chifre entre os olhos, na testa. Mas aqui é um bode, e ele tem um chifre entre os olhos, portanto um chifre só, ou seja, um unicórnio, um chifre no meio da testa, ou entre os olhos. Essa é a visão que Daniel tem. E aí, esse bode, ele vinha do ocidente, né? E diz que esse chifre, ele tinha um chifre notável entre os olhos. Um chifre notável, né? Bom, essa palavra notável entre os olhos. Eu fui observar a NVI, ela fala um chifre enorme entre os olhos, né? Então, esse bode que vinha do ocidente, ele ataca o carneiro, e ele mata o carneiro, destrói o carneiro, né? E aí Daniel disse que viu na sua visão que esse bode, o chifre notável que ele tinha entre os olhos foi quebrado. E no seu lugar apareceram outros 4 chifres também notáveis. Eu achei interessante que os 4 chifres que nasceram no bode, quando o chifre único foi quebrado, foi no mesmo lugar. No mesmo lugar nasceram 4 chifres também notáveis, enormes também. Eu esperava até que esses 4 chifres fossem dos laterais da cabeça, como normalmente seria, mas era entre os olhos também. Então havia uma certa esquisitice nesse bode aí. E aí, vai dizer aí. E aí vem a questão do pequeno chifre de Daniel 8. Aparece aqui no verso 9. E de um deles, ou seja, de um dos 4 chifres que nasceram depois que o chifre grande foi quebrado, de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. E vai dizer uma série de coisas a respeito desse pequeno chifre, né, que diz assim: e se engrandeceu até contra o exército do céu. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício comum, o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército foi entregue a ele com o sacrifício contínuo, por causa da transgressão. Ele lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. Então, quer dizer, uma extensa descrição da ação desse pequeno chifre. Mas a minha questão era o seguinte, exatamente isso, porque eu sabia que o pequeno chifre de Daniel 7 sai do 4º reino, do 4º animal, seria do Império Romano. Para mim seria lógico que realmente o anticristo sairia do Império Romano, ou dos 10 chifres que havia no 4º animal, dentre os quais saiu o pequeno chifre, ou sairá, né? Mas a minha questão aqui é que esse pequeno chifre de Daniel 8, ele sai de um dos 4 chifres que nasceram no bode após ter sido quebrado o grande chifre. Aí eu pensava, eu tinha ouvido várias explicações, mas eu não tinha nenhuma outra alternativa, né? Meu Deus, mas será que esse pequeno chifre de Daniel 8
Antíoco IV Epífanes, como geralmente se dizia, né? Mas isso não tem lógica, porque aí o sentido da passagem se esgotaria já antes de Cristo, mas isso aqui é uma profecia, e aqui fala muito dos últimos dias, né? Tem que ter alguma aplicação para os últimos dias nesse pequeno chifre de Daniel 8. Vamos ver. O certo é que o anjo Gabriel foi chamado para dar interpretação para Daniel, né? Eu sempre digo que quando o faraó, rei do Egito, teve aqueles 2 sonhos, José foi chamado para interpretar. Quando Nabucodonosor teve o sonho também, Daniel também, aí foi Daniel foi chamado para interpretar, né? Então está entre seres humanos. Mas neste caso aqui, quando o profeta Daniel teve as suas visões, nenhum ser humano foi chamado para interpretar, mas foi um anjo. E aqui declina o nome do anjo, realmente é Gabriel. Veja aqui no verso 16. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então o anjo Gabriel aparece aí, e ele começa a interpretar a visão que Daniel teve. Então ele vai dizer o seguinte, diz algumas coisas, vou saltar algumas coisas, verso 20, diz assim: aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Ele fala, são os reis da Média e da Pérsia. E aqui ele fala os reis, né? Aquele carneiro que viste com os chifres são os reis da Média e da Pérsia. Com 2 chifres. E aí nós já sabemos pela história que realmente o Império Medo-Persa eram dois reinos juntos, né? Ou 2 famílias, que eram os Medos e os Persas. E sabemos também que na Antiguidade, dentro da Bíblia, o rei mais famoso, acredito que dos Medos, pode ter sido Dario, né? Mas só que já a Bíblia dá a informação que Dario é filho de Assuero. O Assuero que está no livro de Esther, um poderoso monarca, né? Da linhagem dos Medos. E dentre os persas, o mais famoso foi Ciro o persa, né? Ciro o Grande e tais. Então ele está dizendo aí. Aí ele diz assim, verso 21, porém o bode peludo é o rei da Grécia. O rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Então, eu acredito que não há nenhuma dúvida de que esse primeiro rei, tipificado no grande chifre, o chifre notável entre os olhos, é Alexandre o Grande. Alexandre Magno, né? Ele era o rei da Grécia, está aqui apresentado nesse bode. Aí diz aí, o tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Então, pela história, realmente, quando Alexandre o Grande morreu precocemente na Babilônia, ele foi naturalmente sucedido por 4 de seus generais. É claro que houve uma certa guerra, uma certa briga lá entre eles, mas no final, e aí aqui está falando que 4 reinos se levantarão. Só que eu fiz nessa questão dos reinos, fica muito difícil, porque fala da Ásia Menor, fala da Trácia, fala da Macedônia, tem uma série de coisas, eu não consegui assim, identificar especificamente quais são os 4 reinos, né? Mas encontrei o nome dos 4 generais, que são famosos, né? Que cada um dos 4 generais de Alexandre, eles formaram um reino, né? Com o despojo do Alexandre, que faleceu. E o nome desses generais é Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Foram esses 4 generais que sucederam Alexandre, então representados aqui pelos 4 chifres também notáveis, que nessa versão aqui surgiu dentre eles 4 chifres também notáveis. Então, esses 4 generais de Alexandre. Aí diz aqui, aí vem, ele vai falar do pequeno chifre agora, o anjo Gabriel dando a interpretação para Daniel, né? Ele vai dizer, mas no fim do seu reinado, ou seja, no fim do reinado dos 4 chifres, né? Quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei
feroz de semblante. Aí ele vai dar uma série de características de um rei, que é o pequeno chifre, né? Eu vou retornar aqui para ficar bem claro essa questão do pequeno chifre, que é no verso 9 diz: e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o ocidente e para a terra formosa. Então está aqui mencionado o pequeno chifre. Aqui da interpretação de Daniel, ele não fala pequeno chifre, mas ele diz: mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante. É a primeira característica que o anjo Gabriel está dando desse rei representado no pequeno chifre de Daniel, capítulo 8. Será entendido em adivinhações. E não me chamou muita atenção esse negócio de ser feroz de semblante, mas quando diz entendido em adivinhações, eu pensei no seguinte: ele era entendido em adivinhações, porque será que o Espírito Santo, que está inspirando o autor sagrado, mandou que registrasse, né, que esse pequeno chifre, esse rei, será entendido em adivinhações? Adivinhações tem a ver com profecia. Sabemos que a Bíblia diz que a profecia, naturalmente a profecia é uma revelação dada por meio do Espírito Santo, né? Então, enquanto que adivinhação, que é até condenado na prática pagã dos cananeus e por todo lugar, né? A adivinhação já é uma contrafação da profecia, porque é adivinhar por meio de espíritos malignos, como aquela moça lá de Atos 16, que ela adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores, e ela era possuída por um espírito que é chamado de Piton, lá no grego do Novo Testamento, lá em Atos, e por isso que o nome desse tipo de mulher era pitonisa, né? Pitonisa, Piton é um espírito de adivinhação que tem a forma de uma cobra, e por isso que existe essa cobra chamada de Piton, vem daí, né? A pitonisa, e o oráculo de Delfos tem a ver com tudo isso aí. Por isso que eu pensei aqui, digo, mas espera aí, por que esse rei será entendido em adivinhações? Guarde aí essa informação, né? Aí diz aqui: e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Quando diz não pela sua própria força, eu entendo que ele terá ajuda sobrenatural, né? Destruirá assombrosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver. E destruirá os poderosos e o povo santo. Então, ele destruirá os poderosos e o povo santo. Parece até muito semelhante ao que o anticristo fará, né? Porque Daniel 7 diz que ele fará guerra contra os santos e prevalecerá contra eles, o anticristo. Agora esse aqui, destruirá os poderosos e o povo santo, essa coisa semelhante. Por isso que muitas vezes eu pensei assim, esses dois pequenos chifres são a mesma pessoa, se refere ao anticristo. Mas eu já não penso assim. Aí ele diz aí: pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. Outra informação importante, né, que depois eu vou explicar. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então vamos ver o seguinte aqui. O primeiro casamento que eu quero, que de repente me ocorreu nesses últimos dias, é que assim como há um pequeno chifre em Daniel 7 e em Daniel 8, há outro pequeno chifre, e eu, da vez que eu falei sobre o pequeno chifre de Daniel 7, que é o anticristo, e eu tive que recorrer a Apocalipse capítulo 13, de 1 a 10, há muitas informações a respeito do anticristo, né? Em Apocalipse 13, de 1 a 10, e depois eu me lembrei que a partir do verso 11 de Apocalipse 13, aparece ali o falso profeta, né? Que é chamado ali a segunda besta, né? Mas a segunda besta é o falso profeta. Por isso que eu chamei a atenção para o fato de que esse pequeno chifre, ele será entendido em adivinhações. Adivinhações, geralmente é a forma pejorativa, é uma contrafação do dom de profecia. O dom de profecia é a revelação de coisas ocultas por meio do Espírito Santo, mas quando essa revelação vem por meio de espíritos malignos, é chamada de adivinhação, que é proibido na Bíblia, né? Então, aí já identificaria o pequeno chifre de Daniel 8 com o falso profeta. Começou a me parecer mais lógico.
E em Daniel, em 8:20, quando diz assim, aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Eu não lembro se eu tenho essa informação de quem são atualmente os medos, né? Porque temos países ali do Oriente Médio que tem outros nomes, às vezes se refere a um dos povos do passado. Mas uma coisa eu sei, aqui são os reis da Média e da Pérsia, que a Pérsia é muito bem identificado hoje, né? A Pérsia é o Irã, né? O idioma que se fala no Irã é o idioma persa, não é árabe, é o idioma persa. Só que há uma informação muito importante, porque eu percebo que o antigo Império Persa, que está aqui mencionado, e hoje é o Irã, ele tem crescido muito, tem se tornado uma poderosa nação modernamente, e se ainda não está caminhando para se tornar uma potência nuclear, e ele é uma nação, né, que não pode ser ignorada hoje pelas potências do mundo. E aí eu pensei o seguinte, o Islã tem uma longa história, né? Acredito que foi em 622 que aconteceu a primeira hégira, quando Mohammed, o profeta islâmico, ele saiu de Meca para Medina, daí começou a primeira hégira. Eu creio que é marcado o início da religião muçulmana a partir daí. E muitas coisas aconteceram, né? E é uma história muito, muito forte do Islã por todos esses séculos de história aí. Eu creio que até antes do Império Britânico, que o Império Britânico foi anterior ao Império, nós estamos hoje no Império Americano, mas anterior ao Império Americano foi o Império Britânico. E anterior ao Império Britânico, eu creio que foi o Império Otomano, que realmente eu creio que era de religião islâmica. Ou seja, o islamismo um protagonista tremendo aí no palco da história. E só que modernamente agora, em 1979, foi o início da Revolução Islâmica Moderna, né? O Shah Reza Pahlavi foi deposto, e o Shah Reza Pahlavi, né? E começou então a Revolução Islâmica Moderna, como nós a conhecemos hoje. São informações que nós devemos... É um quebra-cabeça, né? Mas está tentando montar o quebra-cabeça. A gente não tem certeza, mas vai colocando uma pedra aqui, outra ali, para ver se nós entendemos o que realmente está sendo transmitido aí. E uma outra coisa, né, que eu vi aqui é que... Deixa eu ver aqui, eu vou para Apocalipse capítulo 13, de 11 a 18, fala sobre várias coisas a respeito do falso profeta, que é chamada a segunda besta, né? Mas diz aqui, veja só, Daniel 8, verso 20 diz, o anjo vai dizer para Daniel, aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. E em Apocalipse 13, 11 diz assim, e vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Eu achei muito semelhante esses 2 versículos, porque essa besta que tinha 2 chifres, assim como aquele carneiro lá de Daniel tinha 2 chifres, e esse chifre dessa segunda besta era semelhante ao de um cordeiro. Aí lá é um carneiro, só que o carneiro é um cordeiro adulto. E o cordeiro é um filhote de carneiro, ou seja, é uma associação entre essas duas figuras aí que nos são dadas pela Escritura. E aí ele vai... Ele vai fazer uma série de coisas, né? O falso profeta, que no caso a segunda besta, vai fazer uma série de coisas, e estão aqui descritas em Apocalipse, né? Então tem que ter cuidado, porque há alguns detalhes aqui que a gente fica, às vezes nós confundimos, se é realmente o anticristo que vai fazer tal coisa, ou se é o falso profeta. E
muitas coisas aqui é o falso profeta que vai fazer. Então diz aqui: exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, ou toda a autoridade da primeira besta na sua presença, né? Faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. O negócio, eu sempre digo que isso tudo vai terminar em adoração. Então, o reino, né, mundial, né, a nova ordem mundial, ela não vai se limitar só a questões econômicas, políticas, escravização, mas no final a questão vai terminar em adoração, porque o objetivo é esse, né? Satanás sempre quis ser um governante do mundo e ele sempre quis ser adorado. E ele vai exigir isso. Ao longo da história nós temos visto essa questão aí, né? Governantes que foram colocados sendo adorados como deuses. E aqui ele vai dizer aqui, né? Faz com que a terra os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra à vista dos homens. Eu acredito que isso ainda não aconteceu, né? Não adianta forçar a barra. Eu acredito que quando acontecer, e deve acontecer nos nossos dias, aí nós saberemos os sinais, né, que estarão aqui sendo mencionados aqui. Aí diz aqui, a outra coisa que eu adotei aqui é o seguinte, sobre essa questão do engano, né? Em Daniel 8, 25 diz assim: e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. Veja só como a interpretação da Bíblia é um quebra-cabeça, né? Não é fácil. Muitas coisas o Espírito Santo revela, tem a ciência da hermenêutica e interpretação, mas tem muitas coisas que só revelação do Espírito Santo. Mas eu vou conectar aqui essas duas palavrinhas. Pelo seu entendimento fará prosperar o engano na sua mão. O pequeno chifre fará prosperar o engano na sua mão. Eu vou pegar a palavra engano e vou conectar lá com o Apocalipse. Foi com o Apocalipse 13, verso 14. Com esse 14, olha só. O falso profeta. E enganos que habitam na terra, com os sinais que ele foi permitido que fizesse em presença da besta, o anticristo, né? Dizendo aos que habitam na terra que fizesse sua imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então, ela engana os que habitam na terra. Interessante que eu tenho repetido que lá em Apocalipse 20, de 1 até 10, 3 vezes seguidas, diz que Satanás sairá para enganar as nações, o diabo que os enganava. E a palavrinha está aí. E aqui no caso é o falso profeta que engana os que habitam na terra. Ou seja, a humanidade toda, né? E ainda em Apocalipse 19, verso 20, quando realmente Jesus vier para derrotar esses poderes, vai dizer o seguinte. Apocalipse 19, verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Então, a palavra enganou, né? E eu até fiquei pensando, fará fogo descer do céu à terra. Aí eu digo, puxa, fará fogo do céu descer à terra? Várias vezes Deus fez fogo do céu à terra, né? Quando Elias orou e quando Davi fez o altar para conjurar aquela praga. Agora, aí eu pensei assim, e se forem hologramas, né? E se forem imagens holográficas, que o projeto Bluebeam pode fazer isso? De repente o engano pode consistir nisso, ela fará descer fogo do céu à terra, mas se for um fogo de mentira, né? Porque o engano, ele vai enganar, né? E vai fazer uma série de sinais. Então, eu deixo aí essas ideias, né? Porque o estudo da profecia, não adianta a gente se dogmatizar, tem coisas que dá para fechar, né? Mas tem coisas que não dá para fechar, mas um pouco aqui, um pouco ali, a gente vai fechando o quebra-cabeça, né? E de repente, isso aí alguém vai fechar um quadro, né? Mas a minha questão nova é essa, que eu nunca tinha pensado nisso, nem vi em lugar nenhum. É assim, será que o pequeno chifre de Daniel 8 é o falso profeta? Para mim, ele se encaixa muito bem, né? Porque o anticristo aparece bem nitidamente em Apocalipse 13, de 1 a 10,
e em Apocalipse 13, de 11 a 18, é o falso profeta, e coaduna muito bem com o profecia de Daniel, que no capítulo 7 de Daniel é ênfase no pequeno chifre, que é o anticristo, e em Daniel 8, na sequência, há um outro pequeno chifre, que sai do terceiro animal, né? E aí, esse aí, para mim, eu estou crendo realmente que pode ser mesmo o falso profeta. Então nós teremos os dois pequenos chifres aí, caracterizados. O pequeno chifre de Daniel 7 é o anticristo, e o pequeno chifre de Daniel 8 é o falso profeta. É só colocar em cima de Apocalipse 13 que vai se encaixar. Então, que Deus abençoe, né, cada um dos irmãos e cada um de nós, e nos dê luz e entendimento para entendermos a Escritura, porque aquilo que está escrito se cumprirá, né? Às vezes não sabemos o tempo, né? Mas o fato acontecerá. Então, que Deus abençoe os irmãos, abençoe cada um de nós, nos guarde e nos proteja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.